Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula dessa semana, na aula 5, a gente vai falar sobre sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É utilizar aqueles recursos, que a gente falou nas aulas passadas, aqueles recursos naturais, de uma forma responsável, Então, que evite o desperdício, tanto dos recursos naturais renováveis, como dos recursos naturais não renováveis, Não importa, Mas principalmente dos não renováveis. Então, a gente tem que utilizar corretamente para não faltar. Nós, mas principalmente as empresas, porque as empresas utilizam em maior quantidade, para fazer essas mercadorias. Mas quem que consome essas mercadorias, São as pessoas, Então, sou eu, você, nossos familiares, nossos colegas, nossos amigos. Então, a gente tem que utilizar de forma responsável e tentar comprar menos coisas, Às vezes a gente compra muita porcaria que a gente nem utiliza, Se a gente vê na nossa casa, tem muitos produtos que a gente utiliza pouquíssimo, às vezes a gente nem utiliza. Então, toda vez que a gente for comprar alguma coisa, a gente tem que pensar se vale a pena comprar aquilo, Se a gente vai gastar um dinheiro, Então, não comprando aquele produto que a gente não precisa, a gente economiza um dinheiro para comprar coisas mais importantes e a gente vai ajudar também aí o planeta a ser mais sustentável, A gente vai ajudar, todo mundo, se todo mundo fizer isso, a gente vai aí se ajudar para não faltar para ninguém, para o planeta conseguir aí se renovar e a gente vai utilizar esses recursos sem desperdiçar, para não faltar para ninguém. E aí, o nosso planeta possui muitas pessoas, Então, se a gente não utilizar bem, vai faltar para alguém, Então, a gente utiliza muitos recursos diariamente. Quando a gente descarta o nosso lixo, ele não desaparece. Não é porque a gente coloca ali no saco de lixo e coloca ali na rua para o caminhão de lixo recolher, que esse lixo desaparece. Não, ele vai para algum lugar. Então, ele fica ali armazenado no nosso planeta ainda, Por mais que ele... aí tem várias formas, de coletar esse lixo. Se o lixo for reciclável, melhor ainda, Se tiver pontos aí de coleta recicláveis, esse lixo que a gente jogou fora, que não serve mais pra gente, vai ser utilizado aí para fabricar outra coisa, Vai ser reutilizado para outra coisa. Mas se for o lixo, geralmente aí que não é reciclável, o lixo comum, ele vai, parar em um local ali do planeta ou vai ser enterrado aí num aterro sanitário, mas ele não vai sair do nosso planeta, ele não vai desaparecer. E a gente tem que pensar nisso toda vez que a gente vai jogar alguma coisa no lixo. Ele só vai para outro lugar mais distante, distante dos nossos olhos. Mas muito desses produtos que a gente joga fora, eles podem ser reciclados. Um material reciclável é aquele que pode ser reutilizado novamente. Então, para que esse material seja descartado corretamente, a gente tem que fazer essa separação, na nossa casa e tem que ter pontos de coletas também, Então, a prefeitura tem a obrigação de recolher esse lixo ou de colocar pontos de coletas de fácil acesso para as pessoas poderem jogar lá esse lixo que vai ser reciclado, Senão fica muito difícil. E na nossa casa, a gente pode separar alguns desses lixos, Como é que a gente separa, Geralmente, em orgânico, então são restos de alimentos, que podem ser de origem vegetal ou animal. Então, cascas de fruta, o osso, do frango, da carne, casca de ovo. Então, tudo isso é um lixo orgânico, Então, não dá para ser reciclado, mas dá para utilizar em adubo, Tem gente que faz compostagem em casa, quer utilizar aí todo esse lixo orgânico para servir aí de adubo, E aí coloca lá as minhocas, na terra, monta lá toda uma estrutura. E aí as minhocas vão comer esses restos e tal, e aí depois vai sair um líquido lá, que pode ser utilizado aí como adubo para as plantas, Um líquidozinho aí com bastante nutriente para ser utilizado aí nas plantas para elas crescerem de forma mais saudável. E nós podemos dividir, classificar também em metal. Então, as latinhas de refrigerante, latas de milho, ervilha, tampas de garrafa, tudo isso a gente pode separar. O vidro também, todo vidro que esteja inteiro, se quebrar, não vai dar para reciclar, mas se ele estiver inteiro, como potes de conserva, palmito, palmito e azeitona, garrafas de bebida, de refrigerante, cerveja,
etc. O papel, né? Então folha sulfite ou de caderno, né? Então eu rabisquei lá, ao invés de você amassar, não amassa essa folha, né? Coloca ela inteira ali, separa numa caixa de papelão para ela poder ser reciclada. Sacos de pão, etc. O plástico, né, que é um dos lixos aí que a gente mais descarta. Então, potes de sorvete, potes de margarina, embalagens de arroz, feijão, milho, enfim, tem uma infinidade de plásticos aí, né, de embalagens plásticas que a gente utiliza todo dia. Vamos ver um videozinho agora, curto, para a gente entender. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Bom, gente, esse videozinho aí foi tirado do Instituto Acato, tá? Se vocês quiserem seguir aí o canal deles. Então, assim, antes da gente comprar qualquer coisa, a gente tem que pensar, né? Não basta a gente já pensar na reciclagem direto. Reciclagem é a última etapa, porque se a gente não comprar o produto, a gente nem vai precisar reciclar, né? Então é melhor. Se a gente não comprar aquele produto, é melhor. Como diz aí o Július, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, se eu não comprar, o desconto é maior. Então, eu também economizo. Então, se eu não comprar aquele produto que eu nem vou utilizar direito, eu já vou economizar um dinheiro e eu vou evitar ter que depois reciclar aquele lixo, porque eu já não vou nem gerar aquele lixo. E para o exercício dessa semana, a gente vai pensar no lixo que a gente produz na nossa casa diariamente. Então, tem uma tabela aí, né, dividido entre orgânico, metal, vidro, papel e plástico. Então, dê aí alguns exemplos, né? Pensa aí no dia a dia, né, que vocês utilizaram aí na semana, enfim, que vocês utilizaram e descartaram no lixo, né? Então, quais desses lixos são orgânicos, né? Lembrando que orgânico aí são os restos de alimento, né? Então, cascas de fruta, casca de ovo, restos de comida, arroz, feijão, enfim. Se tiver alguns desses alimentos que vocês jogaram fora, coloquem aí alguns exemplos. Metal, tem aí algum metal que vocês utilizaram aí nessa semana? O que vocês usam geralmente, que vocês jogaram no lixo? O vidro, que tipo de alimentos aí? Vocês usaram alguma garrafa de refrigerante, garrafa de palmito, azeitona? Papel, né? Vocês descartaram aí algum papel? Plástico, vocês jogaram alguma embalagem fora de plástico? Embalagem de feijão, arroz, enfim. Então pensa em alguns exemplos, coloca aí uns 2 exemplos ou um de cada, e qualquer dúvida mande lá no WhatsApp para mim,
tá bom? Então até a próxima semana, a aula fica por aqui, se cuidem e até a próxima.